A gente faz agora um debate com o deputado federal Felipe Barros, do PSL, e com o deputado federal André Figueiredo, do PDT, que é líder da oposição na Câmara. Boa tarde para vocês. Boa tarde não, boa noite. Já obrigado por atender aqui o jornalismo da CNN. Eu queria começar com o deputado André Figueiredo. Qual que é o peso do depoimento hoje do Alexandre Valeixo na Polícia Federal? Ele que disse que o presidente queria alguém na polícia queria ter uma pessoa mais próxima dele. Queria que você falasse sobre isso nesse começo do debate. Por favor, boa noite. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Carol. Boa noite, colega, deputado Felipe Barros. Boa noite ao povo brasileiro. Na verdade, as declarações do ex-diretor Maurício Valeixo, ele vem ao encontro das palavras do ex-ministro Sérgio Moro, que o presidente Jair Bolsonaro, por diversas vezes, tentou substituí-lo, por diversas vezes quis fazer ingerências na Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro, portanto, indo para além das suas atribuições constitucionais, porque, na verdade, a Polícia Federal ela tem uma hierarquia, a Polícia Federal precisa ser respeitada enquanto instituição e, lógico, existiam outros interesses que estavam norteando o presidente da República nessa sua ânsia de substituir o ex-diretor-geral da Polícia Federal, chegando, inclusive, pelo menos é o que sinalizam alguns vazamentos da reunião que aconteceu, onde ele disse, se não substituir o superintendente da Polícia Federal no Rio, substitui o diretor-geral da PF e, se for o caso, substitui o ministro da Justiça. Ou seja, era uma verdadeira compulsão por essa substituição e, evidentemente, as investigações certamente chegarão à motivação que levou tamanha determinação do presidente de, inclusive, afastar talvez o seu ministro mais popular, um dos seus pilares governamentais. Não que eu tenha essa admiração pelo Sérgio Moro, tenho vários senões, mas, lógico, ele goza de uma respeitabilidade dentro da população brasileira, que foi uma jogada de alto risco que o presidente Jair Bolsonaro fez ao demiti-lo. Então, nós, ao aceitar sua demissão ou levá-lo a se demitir, né? Então, nós sabemos que essas investigações serão muito importantes para que realmente nós possamos passar todo esse período aí que culminou com a saída do ex-ministro Sérgio Moro, definitivamente a limpo. Deputado, onde eu falei Alexandre, entenda Maurício Valeixo. Vou passar agora para o deputado Felipe Barros. A você, boa noite. Boa noite, Gotino. Boa noite, Carol, a todos os nossos telespectadores, ao deputado André. E discordo, obviamente, do deputado André. É importante nós fazermos um retrospecto daquilo que aconteceu. E é importante a gente ter em mente que a prerrogativa de nomear o diretor-geral da Polícia Federal é uma competência exclusiva do presidente da República, Jair Bolsonaro. Essa competência, que é uma competência exclusiva, repito, foi, por um motivo de confiança no início do mandato, foi disponibilizada ao ministro Sérgio Moro, que, por sua vez, fez a sua indicação. Indicou um amigo muito próximo dele, o senhor Valeixo. Aliás, Valeixo, sabidamente, pela própria imprensa, estou com notícias aqui, tem uma amizade de muito tempo com o próprio ex-ministro Sérgio Moro. Pois bem, com o passar do tempo, o presidente Bolsonaro, então, resolveu exercer a prerrogativa que a Constituição lhe atribui. É a Constituição Federal que dá essa competência, essa prerrogativa ao presidente Jair Bolsonaro. E, portanto, quis substituir e, neste momento, o ex-ministro Sérgio Moro, por conta de seu ego, colocando a sua biografia em cima do nosso país, simplesmente resolve sair do Ministério da Justiça e mentir sobre o presidente Bolsonaro. Porque aquele discurso falso que ele fez naquele dia pela manhã no Ministério da Justiça, um discurso, inclusive, cabisbaixo, ele não olhava no olho da população brasileira, ele desmentiu no depoimento que ele deu à Polícia Federal. Estou aqui com o depoimento, tive o cuidado de ler o depoimento na íntegra. E vários fatos que ele narrou naquela manhã no Ministério da Justiça, ele recuou quando foi prestar o seu depoimento na Polícia Federal. Aliás, teve que entrar pela porta dos fundos da Polícia Federal. O que eu quero dizer é o seguinte: Moro fez isso porque ele, sim,
que estava interferindo ilegalmente na Polícia Federal. A competência para nomear o diretor-geral da Polícia Federal é do presidente Jair Bolsonaro. Quando o Moro fez a sua indicação e simplesmente impediu que o presidente, tentou impedir, melhor dizendo, que o presidente Bolsonaro exercesse a sua prerrogativa, ele interferiu ilegalmente na Polícia Federal. E por isso, então, resolveu sair do Ministério da Justiça. Por uma questão de tempo, para a gente equilibrar o tempo agora, eu passo a palavra para o deputado André Figueiredo. Não, na verdade, aqui eu não tenho nenhuma pretensão de ser o advogado de defesa do ex-ministro Sérgio Moro, de forma alguma. Acho muito interessante que tanto o ex-ministro Sérgio Moro quanto o presidente Jair Bolsonaro possam se autodenunciar. Eu acho que vai ser muito interessante para ver, inclusive, o que aconteceu no período pré-eleitoral, muitas coisas suspeitas, né? Mas o que eu vejo, sim, a prerrogativa do presidente da República nomear ou exonerar o diretor-geral da Polícia Federal, mas ele tem que ter uma motivação, tem que ter um interesse público, tem que ter a questão da impessoalidade. E está muito claro que o senhor Alexandre Ramagem, não estou aqui para discordar do eventual currículo que ele tenha de competência, mas a motivação que levou o presidente Jair Bolsonaro a demitir o Maurício Valeixo e querer emplacar um amigo dos seus filhos como diretor-geral da Polícia Federal, certamente não foi interesse público. Certamente foram outros interesses que as investigações certamente mostrarão o que foi. Ok, agora o deputado Felipe Barros, por favor. Foi falado pelo deputado André sobre impessoalidade. Impessoalidade esta que não foi cumprida pelo senhor ex-ministro Sérgio Moro, uma vez que o senhor Valeixo também nutria uma amizade de muito tempo com o ex-ministro Sérgio Moro. Então, por que Alexandre de Moraes, o ministro tucano do STF, não impediu Moro e o presidente Bolsonaro, no início do mandato, de nomearem o senhor Valeixo? Se o critério é amizade, isso deveria ter sido aplicado lá atrás. Aliás, se o critério é amizade, o senhor Ramagem também não poderia estar como presidente, diretor da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência. Convém nós lembrarmos também, Gotino e Carol, e nossos telespectadores, que o próprio ex-ministro Sérgio Moro elogiou o Ramagem na coletiva de imprensa, aquela coletiva que ele deu na manhã ao anunciar a sua demissão. Ele sim elogiou o ministro Ramagem, não só ele, como a própria Polícia Federal, no momento que o presidente Bolsonaro disse que nomearia Ramagem, a própria Polícia Federal aceitou de bom tom a nomeação de Ramagem. Foi dito que a nomeação seria por interesses não republicanos, o que é obviamente uma mentira. Foi colocado por parcela da mídia que o presidente Bolsonaro teria interesses em trocar o diretor-geral do Rio de Janeiro por conta dos seus filhos. Ora, os seus filhos não são investigados pela Polícia Federal. Flávio Bolsonaro não é investigado pela Polícia Federal. Deputado, quero agradecer o deputado Felipe Barros, do PSL, com a gente aqui na CNN. A gente vai ter que encerrar o debate por uma questão de tempo, porque o CNN 360 vai terminar dentro de instantes. Então, deputado, obrigado pela oportunidade, obrigado pela presença aqui no nosso debate. Boa noite.